寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá, tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no começo, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, né, a teoria de hoje é: e se Cuba fosse um país falangista, né? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, né, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo ele de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é, aconteceu porque eu quis, entende? Eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível. E eu sempre pego, né, os 3 principais fatos mais importantes mundialmente falando. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último a conclusão. Então, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos lá. E bem, pode parecer um pouco estranho, né, falar falange. E quando eu digo falange, é a mesma falange de Francisco Franco, a mesma falange da Espanha. Uma falange em Cuba, isso realmente existiu? Sim, isso realmente existiu e ela foi criada basicamente no mesmo período em que... Não, ela foi criada, aliás, né, em 1936 e ela foi banida em 1940. Aí ela voltou em 2004. Sim, meus amigos, por incrível que pareça, a falange cubana existe até os dias de hoje. Desde 2004 até atualmente, quase 20 anos aí, e ninguém ouviu falar da falange cubana, né? Pouca gente. A falange cubana, obviamente, ela foi desmembrada ali pelo Fulgêncio Batista. Eu sempre erro o nome dele. E depois, né, só de anos, aí eu já expliquei, mas enfim. E como é que seria se a falange cubana, a falange cubana não tivesse caído em 1940 e tivesse seguido ali? É isso que nós vamos ver hoje. Então tá, o primeiro passo seria o quê? Seria a falange cubana tentar entrar em contato com a falange espanhola. Justamente, né, para ter armas, ter apoio político, ter dinheiro. Só que nesse tempo a falange espanhola a Espanha estava em guerra civil de 1936 a 1939. Então, muito provavelmente, né, e quase certeza que Francisco Franco não iria dar nenhum apoio. Porém, em 1939, aí sim o Francisco Franco poderia dar um apoio, só que ele também teria que contar com a força de vontade da falange cubana. Então, para eles não serem desmembrados, né, para eles não perderem esse partido, o que eles teriam que fazer? Exatamente, eles teriam que arrumar algum modo de tentar começar um tumulto em Cuba, justamente para eles não serem desmembrados sem uma chance de defesa. Então, vamos supor que eles iniciem um conflito aí. Aí, ok, de 1939 até vai 1942, 1943, por aí, a falange cubana entra em guerra com Cuba. E obviamente, né, vocês devem estar pensando, quem vai apoiar quem? Olha, muito provavelmente a União Soviética não apoiaria ninguém, porque eles estariam preocupados ali com a Polônia e com a Alemanha nazista. Já a falange espanhola, ela poderia sim apoiar a falange cubana. E isso não seria nenhum segredo. Só que eu acredito que para os Estados Unidos ficaria ruim ter basicamente o inimigo, né, ali próximo. Então, eles muito provavelmente apoiariam ali as forças de Batista. Só que, na teoria, né, a falange cubana ganhou, porque na realidade Fulgêncio Batista, né, ganhou e chegou a declarar guerra ao eixo em 1944. Mas enfim,
E a partir de 1943, a Falange Cubana se instaura no poder. E logo que eles se instauram no poder, eles já declaram neutralidade ali na Segunda Guerra Mundial, justamente pelo fato de eles não terem recursos ali para combater. E se eles declararem guerra ao eixo, eles teriam, né, que atacar eles teriam que ir contra os ideais dele. E se eles declarassem guerra aos aliados, os Estados Unidos e o México e os países da América Central e o Caribe, Dominicana e Haiti, provavelmente engoliriam eles. Então eles teriam que ficar na deles. Muito provavelmente, sim, alguns embargos econômicos poderiam ser feitos, mas do mesmo modo a Falange Cubana poderia não ser um estado tampão ou um estado fantoche da Falange Espanhola, porque seriam basicamente duas coisas diferentes. Então, o que eu acredito que seria e sim um estado espião, nem sei se existe esse termo, mas a Falange Cubana seria um estado espião da Falange Espanhola, para eles saberem ali a movimentação dos americanos, se os americanos pretendiam atacar a Espanha, como é que seria. E do mesmo modo ali para a Falange Cubana ficar numa boa com os americanos também, eles também provavelmente seriam espiões ali da Falange Espanhola. Então, como todo bom espião, eles jogariam nos dois lados, justamente, né? Porque eles estão bem próximos dos Estados Unidos, mas ideologicamente eles estão alinhados ali com a Espanha. Então, como eles não queriam perder o investimento dos dois e também não queriam perder o poder, então eles jogariam ali com os dois, fariam uma média, mas eu acredito que não daria em muita coisa. E também, né, eu acredito que assim, né, que os falangistas espanhóis, né, começassem a perder ali, ou então a serem ameaçados e coisas do tipo, muito provavelmente eles pegariam exílio ali em Cuba. Afinal, né, seria uma falange também, eles não seriam presos, pipipi, popopó. De 1945 até 1956 e 57 não aconteceu nada. Mas em Cuba aconteceu. E o que aconteceu? Se você conhece a história de Cuba, você já sabe, né, que Fidel Castro ali começou a dar as caras. Então, e assim como teve uma revolta ali na Falange Espanhola, vamos ter a nossa revolução comunista em Cuba. E como Cuba já não era mais como eu posso dizer, um fantoche dos Estados Unidos, aí sim Fidel poderia lutar pelos ideais comunistas. Então, aí sim ele teria apoio da União Soviética e a Falange Cubana novamente iria precisar ter apoio da Falange Espanhola. E arrisco dizer que talvez, muito talvez, até mesmo Portugal pudesse, né, apoiar a Falange Cubana e também os Estados Unidos apoiariam também, só que de um modo um pouco mais discreto, sabe? Em vez de literalmente dar armas, eles podem falar que eles estão traficando armas, enfim. Para caso eles fossem pegos, né, eles pudessem alegar algo em sua defesa. Beleza, treta vai, treta vem. Fidel perdeu. Sim, aqui nessa teoria, Fidel perde. É só uma teoria, gente, calma. E nessa teoria aqui, o Fidel perdeu. E ele foi empacotado e o Che Guevara voltou ali a pegar exílio ali no Paraguai, enfim, no México. E daí Che Guevara seguiu a vida dele sem retornar para Cuba. E vamos supor que ele foi empacotado ali na Bolívia também. Isso a gente mantém. Ok, e como é que seria ali a Falange Cubana durante a Guerra Fria? A Falange Cubana, durante a Guerra Fria, iria servir mais como, novamente, um estado espião. Eles iriam ser um país fechado. Talvez Rafael Trujillo, sim, o ex-líder da República Dominicana, poderia ter pego exílio ali antes dele ser empacotado pelos Estados Unidos. Então, eu acredito que ele talvez até teria sobrevivido
já que ele não pôde correr para Cuba, já que era um país totalmente contrário à ideologia dele. Então, já que o Rafael Trujillo de fato era fascista e tinha pensamentos ali, tendências pró-eixo, muito capaz dele ter ido para Cuba, afinal agora Cuba era uma Cuba falangista. E já nos anos 60 era para ter as crises do mísseis de Cuba, né? Só que como eles não têm apoio ali da União Soviética, tanto faz, tanto fez, os Estados Unidos poderia dar conta sim, não precisaria de tantos embargos econômicos. E os Estados Unidos também sempre teriam uma carta na manga, que era uma nuke, e coisa que a Cuba falangista, não iria ter, porque a Espanha falangista não iria ter. Mas uma coisa que eles poderiam ter, iriam ser armas, muitas armas, e também passaportes para a Espanha e vice-versa, né? Para caso um precisasse correr para o outro. Então, seria basicamente uma ajuda mútua de Franco com a falange cubana. Só que, beleza, a gente adianta aí para 1976, 1977, quando Franco ali já empacotou e faleceu e a falange espanhola acabou. E com isso, eu acho que a falange cubana também iria. Mas aí nós teríamos dois finais para o final da falange cubana. O primeiro final, os comunistas em exílio no México, ou no Haiti, ou em qualquer outro lugar, tivessem retornado a Cuba, tomado o poder e transformado Cuba no país que conhecemos hoje. E o segundo final, o final alternativo, alguns refugiados cubanos antifalangistas, com a ajuda dos americanos, poderiam ter retornado a Cuba, ter tido mais uma treta, a falange cubana teria caído, eles passariam por um processo de ditadura militar dos anos de 75, 76, até mesmo 77, até 89 e 90, aí sim Cuba poderia trabalhar numa redemocratização supervisionada pelos americanos. Beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Passa aí pro seu amigo, né, que curte Cuba e curte a falange, ou então curte Cuba e falange, ou então só curte um dos dois, ou então não curte nenhum. Faz assim, mano, você sabia que existia um partido falangista em Cuba? Sério, cara? Sério, confia em mim. Então, passa lá pro seu amigo, eu estou deixando a thumb aí, né, pra quem quiser usar, só dê aquele crédito e um adendo. Eu sei que Fulgêncio Batista não era falangista, e isso até rimou. Só que como eu não achei a foto dos criadores dele, essa foto ficou muito boa, beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Curte, compartilha, se inscreve, segue lá no Insta, curte a página do canal no Face. Falou e fui!